Ora, meus amigos, quarta-feira, dia 8 de julho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, dia calminho, não é? Não há Mundial, estamos tranquilos, vamos lá ver o que é que vai acontecer aí nesse resto de Mundial. Parece que está tudo muito feito para uma final França-Argentina. A França porque joga muito, a Argentina também joga muito, mas meu Deus, a forma como eles recuperaram aquele jogo. Bem, vamos lá então, mercadão. Vamos começar com o Benfica. Gianluca Prestiani poderá estar a caminho do Trabzonspor da Turquia. Surpreendente para mim. Prestiani tem 20 anos, parece-me que tem aqui uma margem de progressão boa, mas na Turquia diz que o negócio está fechado. Aquilo que é possível apurar é que há negociações bem encaminhadas, mas que está ainda... não quer dizer longe de estar fechado, mas ainda não está fechado. Mas na Turquia dizem que a coisa está orientadíssima entre as três partes. Prestiani, Trabzonspor e Benfica. Negócio, 15 milhões de euros, mais algumas variantes de bónus. Fala-se aqui na casa dos 5 milhões de bónus. Parece-me pouco. O Prestiani na altura ao Benfica custou cerca de 8 milhões de euros quando foi contratado. 9 milhões de euros, assim é que está correto, ao Valleckersfield em 2023. Agora parece aqui a possibilidade de ser vendido por 15 mais bónus, vamos aqui arredondar para os 20 milhões de euros. Eu pessoalmente gosto do Prestiani. Reconheço que ainda não teve uma continuidade que garanta estabilidade ao Benfica, e depois o Benfica também tem muitos jogadores para aquelas posições, os Sheldrups, obviamente o Sheldrup é do lado oposto, mas dentro daquelas duas posições de extremos, temos no Benfica Luque Bacchio, temos agora o novo reforço, temos o Sheldrup, temos o próprio Rafa, para aquelas três posições de apoio ao ponta de lança, muitos jogadores, Sudakov, muitos jogadores que o Benfica tem para jogar naquelas posições, e portanto Prestiani poderá aqui encontrar caminho no outro lado. Fico surpreendido, achei que podia ter aqui uma época interessante de afirmação no Benfica com o Marco Silva. Vamos ver o que é que vai acontecer. Sendo que, se Prestiani sair, o nome que volta a ser falado para o Benfica não é novo, mas agora joga com mais um ano de futebol europeu, é Dário Osório, o extremo avançado, como lhe queiram chamar, que pertence aos quadros do Midtjylland. Este ano 47 jogos, 8 golos, 10 assistências, está a ser apontado. Partindo do princípio que Prestiani sai, o Benfica poderá atacar aqui o Dário Osório. Falamos de um jogador que já tem uma avaliação diferente, né? Estando aqui na casa dos 15, 16, 17 milhões de euros de avaliação. O Benfica nunca conseguirá a contratação por menos de 20, 25 milhões de euros. É um jogador que está num bom momento de afirmação no futebol europeu. Tem-se falado aí da possibilidade de outros clubes europeus avançarem para a sua contratação. Apenas 22 anos, vem de uma época boa, como eu disse, 8 golos e 10 assistências na Noruega. Portanto, pode ser aqui uma contratação interessante. Do que eu conheço do jogador, gosto e acho que entraria de caras no 11 do Benfica, mas vamos ver o que é que vai acontecer aqui no mercado do Benfica. Internacional chileno, contrato até 2029 e portanto há aqui toda uma ligação. Prestiani, Osório. Vamos ver o Benfica certamente aqui num processo de remodelação. Ainda hoje jogaram, né? Hoje jogaram e jogam, se não estou em erro, no fim de semana, né? Contra o Flamengo. Portanto, vamos começar a poder ver um bocadinho deste novo Benfica de Marco Silva que há alguma expectativa. Marco Silva não é um nome como um Abel ou como assim, um nome, mas é um treinador muito competente, bom treinador, e acho que o Benfica vai jogar muito mais do que jogou no ano passado. Não tenho dúvidas nenhumas disso. E portanto estou muito curioso para ver este jogo particular com o Flamengo. Eu estou na dúvida se é no sábado ou no domingo, mas um dos dois dias é. Ainda em Portugal e ainda em Lisboa, vamos ao Sporting falar de Jesse Derry, reforço dos Leões. É um negócio que eu particularmente não gosto. Ele vai chegar por empréstimo sem opção de compra. Renovou com o Chelsea e vai chegar por empréstimo. Eu até vi algumas pessoas a falar, o Sarabia quando veio para o Sporting também veio sem opção de compra. Mas o Sarabia já era um jogador um bocadinho mais estabelecido, não é? Este miúdo tem muito pouco futebol de Chelsea principal. 3 jogos apenas na equipa principal do Chelsea no ano passado. Internacional jovem, é visto como tendo um grande potencial, tanto é que o Chelsea lhe vai, ou já renovou até o contrato do jogador, pé direito, pode atuar pela esquerda, pode atuar pela direita. Dizem que há aí grande futuro para este miúdo. Eu confesso que nunca vi jogar, mas eu não gosto, não é do jogador, que eu não conheço, é do negócio. Empréstimos de jovens sem opção de compra, sinto sempre que a nível da motivação tenho sempre um ponto de interrogação. Atenção, haverá certamente exceções. O Sarabia, quando veio para o Sporting,
quando veio para Portugal, fez uma época brutal, todos os níveis. Mas depois há muitos outros empréstimos que não correm tão bem, não é? Vamos ver. Vai chegar por empréstimo sem opção de compra, ainda não é oficial, mas já é certo, o jogador até já se vai juntar à concentração, se não estou em erro, até já vai ser em Lagos, onde o Sporting vai fazer o seu estágio de pré-temporada, como habitual, o Sporting costuma ir para o Algarve. Jesse Derry, portanto o Sporting, que está aqui num processo de saber o que é que vai fazer com o Trincão e o Pedro Gonçalves, precisa naturalmente de contratar os jogadores para apoiar o avançado Luís Soares, e aparece aqui o nome de Jesse Derry, e este aos 19 anos vai mesmo ser reforço, pelo menos por uma temporada, empréstimo sem opção de compra no final desse ano. O Sporting e o Chelsea têm boas relações, portanto já percebemos isso também com a questão do Kender, não sei o quê, portanto vamos ver o que é que o futuro dirá nesta situação. Vamos até Viseu, Académico de Viseu. Ontem já tinham anunciado um reforço, hoje anunciam outro. Falamos de Marcos Lavin, guarda-redes, formação de Real Madrid. Estava a jogar na França, estava a jogar no Dunkerque, não era a Ligue 1, era abaixo, e vai ser reforço então do Académico Viseu. Ora bem, sem querer agora fechei aqui, fechei aqui tudo. Ora bem, vai então assinar pelo Académico Viseu, aliás já assinou, já foi oficializado, assinou um contrato de uma temporada, aliás, e vai então ser o segundo reforço do Académico Viseu, que, como sabemos, subiu ao primeiro escalão e está aqui a reconstruir o seu plantel. Não conheço aqui o Marcos Lavin, vou assumir que é um bom guarda-redes e, portanto, tem aqui já algumas passagens, maioritariamente em Espanha, mas já passou pela Roménia, já passou por França, agora vai ter aqui a oportunidade em Portugal, está com 28 anos e vai então ser reforço do Académico de Viseu. Saltamos para o Estoril, que vai ter Vasco Matos como treinador, vai ser então o homem que vai suceder ao Ian Castro no Estoril Praia, ele que se evidenciou no Santa Clara, de onde saiu na temporada passada, e agora ao serviço do Estoril terá aqui uma oportunidade de fazer novamente épocas muito, muito interessantes. Não esquecer que o Vasco Matos já tinha ganho a segunda Liga na altura e, portanto, terá agora aqui uma oportunidade de regressar à competição. Ele esteve muito pouco tempo parado, saiu na reta final da época passada e agora vai voltar ao principal escalão do futebol português e vai ser treinador do Santa Clara. Houve aquela situação, não é, que ele ia para o Brasil, não foi para o Brasil, depois parece que o Santa Clara também caiu ali um bocadinho e ele acabou por ser vítima disso mesmo, mas aos 45 anos vai voltar a treinar e acho que é um daqueles treinadores que queremos ter a treinar, porque normalmente as equipas dele jogam um futebol interessante, não é que seja, no Santa Clara teve boas fases, também teve más fases, mas lembro-me, por exemplo, não desta época 25-26, mas da época 24-25, onde o Santa Clara faz uma excelente temporada e o Vasco Matos na altura pois podia ter dado o salto, acabou por não dar. Vamos lá para fora, vamos falar de Daley Blind, que regressa ao Ajax, o antigo defesa central de várias equipas, nomeadamente Man United, nomeadamente Barcelona. Ele que vai cumprir a sua terceira passagem pelo Ajax, ele é formado no Ajax, depois tem uma passagem não muito bem sucedida pelo Man United, regressa depois ao Ajax, depois foi também muito rapidamente ao Bayern Munique, na altura assim uma contratação um bocadinho estranha, esteve os últimos 3 anos no Girona, onde jogou com muita regularidade, e agora regressa ao Ajax, provavelmente aos 36 anos, para terminar a carreira. Daley Blind, um daqueles jogadores que jogava em várias posições, para quem joga FM, lembro-me perfeitamente que ele podia atuar como lateral, central, trinco, portanto um jogador que era um polivalente sem ser um craque em nenhuma posição. Obviamente um craque, né? Um dos bons jogadores, né? Internacional neerlandês, portanto claramente um craque, mas sem ser uma super estrela. Nos últimos anos tem jogado mais a central e será em princípio essa posição que vai ocupar no Ajax, esta que é, como disse, a terceira passagem aos 36 anos. A Daley Blind, vamos ver, provavelmente para acabar a carreira. Álvaro Arbeloa já encontrou novo clube, depois de uma passagem mal sucedida pelo Real Madrid. Vai treinar o Fulham, vai ser no fundo o sucessor de Marco Silva. Curioso, não é? Porque Arbeloa estava no Real, Mourinho agora é o novo treinador do Real, foi do Benfica para o Real, Marco Silva foi do Fulham para o Benfica e Arbeloa vai do Real para o Fulham. Portanto, há toda aqui um carrossel de situações. Álvaro Arbeloa é então o sucessor de Marco Silva no Fulham, uma equipa que nos últimos anos tem estado estável na Premier League. Essa será a missão certamente do Álvaro Arbeloa. Esta que é, eu vou dizer que é a primeira grande oportunidade do Arbeloa. Claro que
treinar o Real Madrid é do caraças, é uma grande oportunidade, mas o contexto do Arbeloa era tão difícil que eu vou assumir que este é que é o primeiro momento onde vamos perceber se o Arbeloa é bom treinador ou não. Obviamente, como jogador, sabemos bem a carreira que o Arbeloa teve, com passagens por Inglaterra. Ele até termina a carreira em Inglaterra ao serviço do West Ham, mas teve aquela passagem pelo Liverpool, onde realmente jogou bastante, depois foi para o Real, onde também jogou bastante. Agora vai ter a sua primeira oportunidade como treinador na Premier League, no Fulham. Obviamente, para mim, sempre ótimo treinar na Premier League, portanto, parabéns ao Álvaro Arbeloa suceder. Não vai ser fácil, porque o Marco Silva deixou muitos fãs no Fulham. Para fechar, duas coisinhas, dois portugueses. Obviamente, um português, este também é português, sim, o Chermiti também é português, mas ele tem dupla nacionalidade, se eu não estou em erro, porque havia aquela questão de que seleção é que ele poderia jogar, exatamente, da Tunísia. Chermiti está cobiçado, curiosamente, por mais um português, pelo Paulo Fonseca no Lyon. Este Chermiti que pertence aos quadros do Rangers, e aparentemente, segundo a imprensa britânica e também francesa, o Lyon já apresentou uma proposta de 14 milhões de euros mais 4 milhões de euros de bónus pelo Chermiti para tentar então contratar o jogador. Para já, o Rangers não vende. Sabemos que o Chermiti deu boa conta de si na Escócia ao serviço do Rangers. Na época passada, uma opção muito regular, com 15 golos em 41 jogos, 5 assistências também. E, portanto, vamos ver se o Paulo Fonseca consegue contratar o Chermiti. Sabemos que o Lyon está também naquela questão do Hendrick, tentar que o Hendrick ainda continue mais um ano, não parece fácil, porque o Real aparentemente tem outros planos para ele, nomeadamente o Mourinho. Mas aparece aqui o Chermiti, o Yusuf Chermiti, que poderá entrar aqui também nas contas do Lyon. Internacional português em vários escalões, 1,92 m, 22 anos. Eu diria que o Chermiti tem aqui uma oportunidade muito interessante de se afirmar. Não o conseguiu fazer no Everton, também não o conseguiu fazer no Sporting particularmente, até foi uma grande surpresa quando ele vai para o Everton, mas no Rangers realmente tem aqui uma boa época. Se consegue aqui mais uma boa época, juntar aqui estas duas boas épocas, seja no Rangers, seja no Lyon, se calhar começa a ter aqui uma preponderância interessante. E, eu não estou a dizer que vai ser jogador de seleção, mas nunca se sabe, tem 22 anos, portanto ainda tem uma margem grande para progredir, e sabemos que mais cedo ou mais tarde a seleção vai precisar de avançados. Mas, vamos ver. Yusuf Chermiti, para fechar, e já que estamos a falar de seleção, vamos só dar aqui a nota. Este é talvez o segredo mais mal guardado do último ano. Sim, do último ano, até mais, se calhar um ano e meio talvez. Jorge Jesus será o novo selecionador, a não ser que haja aqui um volte-face grotesco. O Jorge Jesus vai ser o novo treinador de Portugal. Sabíamos que Pedro Proença já tinha tentado e foi público, não é? Ou pelo menos não foi público, mas também não foi desmentido, que o Pedro Proença queria o Jorge Jesus praticamente desde que assumiu a federação. Roberto Martínez ganha a Liga das Nações e, portanto, seria impensável despedir um treinador a um ano do Mundial, especialmente quando ele ganha a Liga das Nações. Jorge Jesus vai quase aqui um ano sabático para o Al Nassr. Quem é que joga no Al Nassr? Jorge Jesus é campeão no Al Nassr. Portugal é eliminado e não convence de todo no Campeonato do Mundo e, portanto, o casamento parece óbvio. Jorge Jesus é o escolhido de Pedro Proença. Jorge Jesus tem 71 anos, portanto, para já, aparentemente o plano é ter Jorge Jesus até ao próximo Mundial, portanto 4 anos de contrato para o Jorge Jesus. Isso incluirá Liga das Nações, o Campeonato da Europa de 2028 e culminará com Jorge Jesus já com 75 anos ou 76 anos a treinar a seleção portuguesa no Campeonato do Mundo que se joga em parte em Portugal. Portanto, haverá reuniões e, algo que tudo indica, o Pedro Proença quer fechar a coisa ainda esta semana, mais tardar início da próxima. Portanto, provavelmente teremos aí novidades com o Jorge Jesus a assumir. Eu disse isto no ataque rápido. Eu acho que vai haver, pelo grau de exigência que Jorge Jesus costuma ter nas suas equipas, eu diria que vamos ter momentos onde vamos estar, pelo menos nesta fase inicial, vamos estar apaixonados pela seleção. Aconteceu no Benfica, na primeira passagem do Jorge Jesus pelo Benfica, aquele Benfica que jogava, parecia uma máquina trituradora. Acontece no Sporting, quando ele vai para o Sporting naquela primeira fase. É verdade que o Sporting depois não conquista o título, naquele ano mítico Rui Vitória, mas a equipa também jogava muito. E, portanto, eu acho que o facto de Jorge Jesus não ter... Porque Jorge Jesus tem uma característica muito interessante, e vários jogadores falam disto, que é um treinador muito exigente, que espreme os jogadores ao máximo, fisicamente, psicologicamente, e portanto há ali sempre uma fase
onde a equipa joga, parece que estão a jogar pela vida, mas com o evoluir do tempo há desgaste. Ora, na seleção, o treinador e os jogadores só estão juntos uma semana e meia, 2 semanas, não é? Portanto, não há aqui tanto espaço para desgaste. Porém, também nunca vimos Jorge Jesus no contexto de seleção. Estou muito curioso, acho que é um casamento muito positivo. Eu acho que é positivo. Estou curioso, para ver como é que vai ser aqui a gestão dos egos e, claro, da situação Ronaldo. Eu acho, e eu disse isto também no Ataque Rápido, se há treinador que eu via com um ego suficiente para dizer não, quem manda sou eu, Ronaldo, está fora, é Jorge Jesus. Porém, onde é que Jorge Jesus treinou no ano passado? Vamos ver, estou muito curioso. Acho que é uma boa aposta de Pedro Proença. É no fundo o primeiro grande momento em que vamos ver o dedo de Pedro Proença na seleção, porque até agora tem no fundo gerido o que Fernando Gomes lhe deixou, e a relação entre os dois até não é a melhor, mas o treinador foi de Fernando Gomes, o grupo é quase todo de Fernando Gomes, mesmo a estrutura à volta agora já é toda Pedro Proença, mas demorou também algum tempo a ser implementada, e portanto este é o primeiro momento em que vamos ver o dedo de Pedro Proença na balança da seleção. E Jorge Jesus parece uma aposta segura, parece uma aposta boa. Não é que haja aqui um grande risco, porque Jorge Jesus é um grande treinador, portanto não há aqui um cenário onde isto corra tão mal que ele tenha que despedir o Jorge Jesus daqui a 3 ou 4, 5 ou 6 meses. Portanto, parece-me interessante. O negócio estará mais ou menos, ou o contrato, ou o que quer que seja, está mais ou menos apalavrado. Serão 4 anos de contrato, com Jorge Jesus no fundo a orientar, a ser o homem que vai orientar a seleção portuguesa naquele Mundial que é tão especial para todos nós, que será organizado em parte em Portugal. Estamos conversados, meus amigos. O mercado voltará amanhã, já sabem. E o estudo está em 00.pt. Todas as novidades, todas as histórias. E o meu nome é Igor Gonçalves.